André, para mim é uma honra estar aqui. Te agradeço muito pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho. Muito bom, muito bom. Fábio, a gente sempre começa o nosso programa, muitos imigrantes, né? Sempre mandando um abraço aqui no Dial, as pessoas que nos ouvem aqui na costa leste americana, na região lá de Massachusetts, na região de Connecticut e aqui na Flórida, mas também outros brasileiros em outras regiões, muitos brasileiros no Texas, na Califórnia, na região de Utah, também em Washington, em Atlanta também temos uma audiência muito grande, e, logicamente, em Nova York, mas fora dos Estados Unidos também. Então, queria deixar meu agradecimento principalmente para a colônia portuguesa, que sempre ouve o programa lá no fim da tarde de sábado. A gente sempre lembra, o horário do programa começa a meio-dia do horário da costa leste americana, agora no horário de inverno, 14 horas do horário do Brasil, e lá em Portugal já é fim de tarde. Obrigado aí para os portugueses e os brasileiros que nos ouvem, e logicamente você que mora aí no Brasil também, para se inspirar com esses brasileiros aqui na América. Então, a gente começa sempre pela pessoa física, porque eu acho que conecta muito com os imigrantes, todo mundo aqui que está numa missão nos Estados Unidos, você já fazendo essa, vamos falar assim, transição há tantos anos, né? Com a empresa lá, fica lá, vai pro Brasil, volta para cá. Mas tem uma história, né, Fábio? Que eu sei uma parte da tua história, que é uma história muito bonita, inspiradora, e tenho certeza que o nosso ouvinte vai se conectar com a tua origem, da onde você saiu, né? Porque muitas vezes eu ouço muito podcast, né? Sou um cara apaixonado por podcasts de empreendedorismo, de negócios, educação executiva. Só que a grande maioria dos podcasts, que não é o nosso caso, porque a gente é um programa de rádio com um estilo podcast, eles começam do presente para o futuro. Então pega lá o empresário bem-sucedido, tem empresa, 15 anos, escritório nos Estados Unidos, no Brasil, cliente suíço, e começa daí a conversa. E eles não exploram da onde a pessoa saiu, por que ela saiu, qual foi o caminho, o que deu certo, o que deu errado. Meu ouvinte, porque também a gente compartilha aqui os perrengues. O Fábio não sabe, mas a gente aperta, coloca lá, porque a gente tem que compartilhar os perrengues. Porque a história pode ser muito bonita, tua empresa de marketing digital, uma empresa super bem estabelecida. Não à toa até, Fábio, eu queria fazer um agradecimento público aqui para você. Nós, através do Bia Nation, que é o nosso ecossistema de empreendedores brasileiros aqui nos Estados Unidos, conseguimos reativar e reviver um momento que há mais de uma década a gente não conseguia, que é o maior guru do marketing global, Philip Kotler, professor Philip Kotler, já está escrevendo seu livro número 105, com 94 anos de idade. A gente fez um seminário lá no museu do professor Kotler, jantamos com ele, tivemos uma experiência, só 50 brasileiros ali acompanhando, conteúdo todo em inglês, e a tua empresa que foi uma das patrocinadoras e parceiras. Então, sem vocês a gente não conseguiria trazer um guru global para ensinar a gente, né? Porque a minha geração, eu tô com 53, eu vivi o Kotler. Outra geração, talvez só tenha ouvido falar, não conhece. Logicamente que o Kotler está nas principais universidades do mundo, né? Sim. Todo mundo que estuda administração, negócios, e também todo mundo que precisa de marketing, porque o marketing é um commodity, né? Vendas e marketing, se você não tiver, meu ouvinte, não importa o tamanho da tua empresa, o ramo que você está, marketing e vendas, que é a especialidade do Fábio, principalmente na área tecnológica e digital. Então, queria te agradecer mais uma vez por ter apoiado essa iniciativa de trazer um evento Kotler e Salib, que foi a estratégia de marketing e o futuro global. Então foi mais uma vez, muito obrigado por ter apoiado isso. Mas voltando aqui, Fábio, vamos contar lá do começo. O Fábio, garotinho, onde morava, seus pais, seus irmãos, a sua vida, principalmente eu sei que foi uma vida de superação. A gente trazer essa realidade para as pessoas, depois sua infância, adolescência, onde você estudou, onde você morou, antes do Fábio começar a carreira. Conta um pouco para o nosso ouvinte, para que ele entenda que tem um processo. O Fábio hoje é um empresário bem-sucedido? Sim, mas tem um processo, Fábio. Compartilha com a gente. Bom, obviamente vou falar muito sobre isso, mas antes disso eu tenho que te agradecer você comentou sobre a questão do Kotler e tudo mais. Assim, para mim foi uma honra enorme fazer parte desse momento com vocês. Então, para mim foi um chamado, cara. A gente trabalha com marketing, eu não podia ficar de fora dessa. Então, assim, quando você lembrou da gente para fazer
esse evento, logo no comecinho, eu lembro que você ainda estava estruturando, nem foi a data era outra ainda, vai acontecer, mas eu queria que vocês entrassem. Então, para mim foi, cara, não vou esquecer isso jamais, foi um marco na minha carreira e na minha vida, assim. Então, te agradeço muito por isso. Muito bom, muito bom. Falando sobre o Fábio lá atrás, eu sou de São Paulo, né? Então, cresci na Zona Leste de São Paulo. Qual bairro? Chama Vila Diva. Pô, conheço bem. Pô, conheço. Sou lá da Moca, você lá. Você é corintiano, tem que conhecer, né? Então, assim, é perto da Moca ali, na verdade, é perto quem conhece, é perto do Tatuapé, né? Vamos dizer assim, que é mais próximo. Arthur ali. Alvim. Isso. Então, assim, ali Penha. Vila Formosa. Vila ali, Formosa, então, isso. A parte mais da periferia ali, sim. Né? Da Zona Leste de São Paulo, né? Cresci uma origem super humilde, né? Então, tenho ali... minha mãe é super batalhadora ali, né? Então, meu pai foi embora muito cedo, tinha 9 anos, ele abandonou a gente, tal, então foi um período ali puxado. Você é o filho mais velho? Sou o filho único, na verdade. Ah, único? Então, sobrou só eu, minha mãe e minha avó na época, que me ajudou também a me cuidar. Então, a gente acabou morando todo mundo junto ali, né? Legal. Então, minha mãe tem 8 irmãos, né? Então... Foi igual a minha avó. Minha avó teve 8 irmãos. Desculpa, minha mãe teve 8 irmãos. E aí, que bom que ela conseguiu acolher a gente ali naquele período e tal, então ajudou. E você estudava em escola pública? Escola pública, tua mãe sim. trabalhava o dia inteiro, com 8 anos de idade ali, ela falou, cara, é isso, vai ter que se virar, tá aqui, ó, o ônibus aqui, você pega o ônibus aqui, sei o quê, naquela época ainda passar por baixo da catraca, né, então não tinha molecada, não tinha grana para pegar o ônibus e era uma dia. coisa normal, às vezes até o próprio cobrador, né, permitia isso, né? Sim, batia aquele papo com o cobrador, passava ali, tava tudo certo. Né? Então, mas foi um período ali de bastante dificuldade, assim, desafio, né? Mas eu lembro de um assim, que uma passagem que me... Era de fato, eu tinha uma necessidade que, putz, queria mudar de vida, eu sempre fui uma pessoa assim, ambiciosa e tal, né? Então, eu sempre tive facilidade de aprender, fui descobrindo isso ao longo do processo, né? Então, cada um tem o seu jeito, né? Eu gosto de fazer... fui descobrir um pouco mais velho que eu gosto de fazer engenharia reversa das coisas. Eu vejo pronto e falo, como é que isso funciona? E aí eu destrincho de isso. De cima para baixo, né? Para mim é a maneira mais fácil de aprender, né? Então eu sou um cara mais na prática, assim, né? De aprendizado. Então, nessa ânsia de, precisava mudar de vida, precisava começar a trabalhar logo, né? Com 15 anos você já tem namoradinha, precisa querer, né, ir pro cinema, fazer alguma coisa. Eu lembro que um amigo, na época da escola ali, do primeiro ano, segundo ano, não lembro, eu estava fazendo esses cursos, sabe? Tipo, Microlins, nessa época, sabe? Aquelas empresas de computação, de computação, né? E aí ele estava fazendo um curso... do Semensato, né? Semensato, exatamente. E aí ele trouxe um abraço pro grande Semensato, um dos maiores franqueadores do Brasil. Então, ele me ajudou bastante ali, porque aquelas apostilas ali, para mim, foram... Né? Esse menino trouxe a apostila, estou fazendo curso aqui, e falou, cara, você me empresta? Eu peguei aquelas apostilas dele, eu engoli-as no final de semana para poder entregar para ele no outro dia, porque eu precisava daquele conhecimento para procurar emprego. Então, eu já tinha facilidade com tecnologia, né? Então, mas não tive muito contato, né? Então, eu tinha contato mais na casa dos amigos, que tinham computador e tal, e na minha casa não tinha. Então, naquele momento, tinha acabado de comprar, minha mãe com muita dificuldade comprou um computador para mim, vi aquela situação, né, do tipo, putz, eu preciso dar um jeito de acelerar o meu processo de começar a ganhar dinheiro aqui, né, não ficar dependendo dela. Então, esse momento ali foi marcante para mim, porque ali já entendi que eu conseguia pegar as coisas rápido, comecei a procurar emprego, já encontrei emprego na mesma semana, numa agência de comunicação na época, ali no Ipiranga, né? E já comecei minha carreira dali mesmo. Eu faço trabalho claro que o mercado mudou completamente daquela época para hoje, mas eu trabalho na mesma área desde os 15 anos, né? Então, foi todo esse processo ali de aprender fuçando, né? Então, as pessoas me deram ali uma oportunidade, mesmo, né? Então, estagiário ali, bota o estagiário ali para trabalhar, fazer de tudo. Né? Mas o interesse era total meu, né? Sim, com certeza. E a tua parte acadêmica, você se formou em quê? Eu não sou formado, tá. Então eu, nessa época de super dificuldade, eu passei numa Mackenzie lá em São Paulo. Pô, faculdade boa, difícil. Sim. Então, assim, eu sempre tive dificuldade, nunca tive dificuldade de aprender, então nunca tive problema na escola. Mesmo na escola pública não era também aquele nível super alto, mas a gente se virava bem. Então,
passei no Mackenzie, mas, cara, não tinha grana para pagar. Então, eu cheguei no final do primeiro ano, eu já devia metade das parcelas, porque eu lembro que a mensalidade do Mackenzie na época era 600 e alguma coisa reais, a gente está falando de 2001. Tipo, mais de um salário mínimo. Meu salário era 300. Caramba. 300 e pouquinho. Caramba. Então, Ou era 2 salários mínimos, exatamente. talvez a faculdade. Então, para mim, naquele momento, eu meio que dei um all-in para poder tentar um atalho ali para tentar conseguir alguma coisa, né, para poder evoluir na minha carreira. No fim das contas, acabou dando certo. Mas, assim, uma coisa que eu entendi muito bem na universidade e tal, acabei não voltando depois. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia voltar, mas a vida foi me atropelando. Nesse momento, eu abri empresa super cedo também, né? Então, é porque nem a minha primeira empresa, essa minha segunda empresa, na verdade. Depois eu conto essa história. Mas, no fim das contas, eu dava aula no lugar do professor, chegou uma época. Porque eu já estava tão acelerado, então, e computação gráfica na época era inicial, então... Não tinha faculdade disso, né? Exatamente. Então, o curso que eu entrei foi desenho industrial, que era alguma coisa que encaixasse mais ou menos. Na Mauá também tinha, né? Era Mauá e Mackenzie, os únicos lugares que tinham, exatamente. Então, e a Mauá era até mais perto da minha casa, mas era mais caro. Sim, então, sim. Aí, no fim das contas, me serviu para fazer boas amizades, que até hoje eu gosto das pessoas ali, das pessoas que fizeram o curso comigo, né? Ali, que eu conheci, mas me fez entender, cara, que para a velocidade que eu precisava para mudar de vida naquele momento ali, eu não podia esperar aqueles 4 anos para depois me formar, para depois eu tinha que ir para o palco. Não, entendo porque eu comecei também a trabalhar muito jovem e eu lembro quando eu entrei na faculdade que várias e várias vezes, não é exemplo, viu, meu ouvinte, mas a gente conta os perrengues também. Eu dormi na sala. Ah, sim. Assim, de tão cansado que eu tava de pegar o ônibus 7 horas da manhã, chegar na fábrica, trabalhar o dia inteiro, sair 5h30, correndo, comer Pra você ter uma ideia, eu tinha conta na barraca do hot dog em frente à Universidade de São Marcos, no Ipiranga. Sim, conheço. Era R$1 o hot dog, nunca me esqueci. Eu sou mais velho que você, nesse 91. Né? Sou mais velho que muita gente aí que tá nos ouvindo. Mas, enfim. E aí, o hot dog era o jantar. Falei assim, não é mais saudável. Mas era o que dava pra pagar. Sim, entendeu? Era o hot dog e água do bebedouro da faculdade. E às vezes chegava assim tinha um intervalo, acho que a aula começava às 7, 7h30. O intervalo era às 9. Eu ficava no intervalo, não saía pra dar um cochilo. Entendeu? Muita gente não entende isso. E trabalhando durante o dia, porque fala assim, pô, seria lindo, maravilhoso ter a condição hoje que, graças a Deus, eu dou para minhas filhas, né? De estudar, depois trabalha. Mas, e vou te falar, viu? Eu me arrependo de nada, faria tudo de novo e me fez ter uma mente muito forte. Daí quem saiu do mesmo lugar, né, Fabio? Sim. Então foi uma coisa que era normal, né? Para nós, normal, né? A gente não sabia o que era, falar, vou estudar e não trabalhar. Falei, nem passava pela cabeça, né? Pelo contrário, né? Tinha que trabalhar muito mais do que estudar. Sim, eu tinha que compensar na minha cabeça sempre assim, eu tenho que compensar a minha falta de tempo de estudo eu tenho que trabalhar muito mais que os outros. Para aprender, aprendizado contínuo. Eu precisava evoluir, então, horas de voo. Uma coisa estava sendo na minha cabeça. Eu tinha que ter muita hora de voo para poder compensar. Então, assim, eu acabava engolindo a galera que chegava nesse pace, nesse ritmo, pô, não dava conta, porque eu era um trator, entendeu? Trabalhava muito. Entendeu? Trabalhava muitas horas por dia, 12, 14 horas por dia, mesmo no negócio dos outros. Porque eu estava, na verdade... Para aprender, para aprender, o processo, mim, né? Exatamente. Entendeu? Muito, muito interessante, Fábio, o que você está falando, porque acho que se identifica com muita carreira, né? Principalmente dos jovens dos anos 90 e 2000, que vêm da periferia, onde a gente, se você olhar para trás, né? Eu não sei qual que é a tua estatística, mas eu tenho lá, inclusive a gente fez uma viagem com uns amigos que fizeram 50 anos, que eram todos da periferia. Um virou médico, um engenheiro, um trabalha como controller de uma multinacional, um outro um empreendedor, dono de restaurante, e a gente olhou a foto da infância lá, nossa, não na faculdade, mas antes. Metade foi pro crime, uma parte morreu porque entrou em coisa errada, a maioria é um coitadinho lá trabalhando, ganhando, sei lá, um salário mínimo, entendeu? E 3, 4, 5 de uma turma de 25, 30 que conseguiu sair daquele círculo virtuoso, né? Desculpa, círculo vicioso, que é o círculo que você fica lá e você não fica patinando. Para entrar no círculo virtuoso. Isso, exato. Então, você, nosso ouvinte,
que sempre nos prestigia aqui. Acho que é muito legal a gente também compartilhar essa parte da história dos nossos convidados aqui, porque às vezes a gente não tem opção. As pessoas falam, mas se eu tivesse opção... Eu falei, não, às vezes a gente não tem opção e tá tudo bem. Tá? Você que é imigrante aí, tá passando por um momento de dificuldade, entendeu? Não perca a sua fé, não desista. Se apegue nas pessoas que estão do seu lado. O Fábio falou assim, legal pra mim, que eu tava lá fazendo amizade, pessoas que eu me relaciono até hoje, trabalhando 12, 14 horas por dia, principalmente aqui na América, né, que é um país que valoriza isso, né? Você trabalha, ganha por hora, a grande maioria. Eu tenho dois empregos, às vezes 3 empregos, né? Então não tenha vergonha disso, tá? E muito pelo contrário, o caminho da prosperidade, que é uma coisa que as pessoas confundem, prosperidade com dinheiro. Sim. É muito diferente. É bem diferente. Muito diferente. O dinheiro é o fruto da sua prosperidade. Exatamente. Tá? A prosperidade é você plantar as coisas do jeito certo, trabalhar mais do que todo mundo. Eu falo muito isso no meu livro, né? Estudar mais do que todo mundo, mas executar. Então a gente traz aqui pessoas que executam. E o Fábio está falando aqui um pouco desse começo de carreira dele, mas você sempre foi muito inquieto, né, Fábio? Você estava falando aqui até na tua biografia. E com quantos anos você percebeu ali que você tinha uma oportunidade para mudar de vida? Vamos falar assim, mudar de vida. Porque mudar de vida é sair da periferia que você morava você, sua mãe, sua avó, e falar assim, uau, conseguir fazer uma viagem, ou fazer um curso, ou comprar um carro, né? Sim. Então, para quem andou de ônibus na Zona Leste, não é questão de, não é luxo. Não, é luxo, é luxo. Exatamente, né? Um carrinho velho era luxo. Era luxo, sim. Quando que você percebeu isso? Quantos anos você tinha? Você tem algum momento na tua memória? Que acho que é legal esse a gente compartilhar com o nosso ouvinte. Interessante, eu não parei para pensar nisso, mas, assim, eu percebi que eu tinha um nível de produtividade mais alto do que a média ali, meus 21, 22. Tanto é que eu tentei abrir minha primeira empresa com um amigo de infância na época, né? Então eu falei, cara, a gente tem uma oportunidade aqui, a gente precisa... Que tipo de empresa? Era uma empresa de tecnologia. Tá. Então, eu era o designer, ele era o programador. Essa era a minha ideia. Mas tipo algum site ou aplicativo? A gente fazia site e aplicativo. Era basicamente, esse era o escopo. A gente atendia outras empresas de tecnologia, né? Então, como eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, comecei logo no começo com empresa de comunicação, mas logo migrei para empresa de tecnologia, né? Foi do meu segundo emprego até abrir a Epic, basicamente empresa de tecnologia ou de marketing digital, que no fim das contas a minha parte era mais na parte de tecnologia vinculada ali, né? E eu entendi que tinha um nicho que era, a tecnologia estava crescendo muito, mas o pessoal de tecnologia não tem, é igual arquiteto e engenheiro. O engenheiro tem a formação técnica, mas ele não vai se preocupar se o prédio é lindo, se ele tem uma boa arquitetura, uma boa... Então, assim, eu era o designer, que seria o arquiteto do time, e ele era o programador, que seria ele construiria o código e eu deixaria aquilo usável, bonito. Né? Então, eu falei, e as empresas precisam disso, porque eram as coisas muito feias, muito ruins de usar. E daí você empreendeu com 21, ali que você percebeu que deu... Porque eu falei, eu com 21 aqui, eu tô voando perto da galera que tá chegando no mercado agora. E principalmente perto dos teus amigos da periferia, né? Já tinha até descolado. Sim. Então, acabei indo nesse ponto. Tipo, é um mercado que tem tinha boas possibilidades de ganho e, ao mesmo tempo, tinha uma necessidade que eu conseguia já, com 21, já conseguia atender. Não deu certo a primeira empresa, né? Então, foi um monte de aprendizado. Qual o motivo? O motivo foi, basicamente, desalinhamento entre os sócios, né? Os dois, garoto, sim. Os dois muito imaturos ainda, né? Então... Patrão? Foi exatamente esse papo, na verdade, assim, começou a ver as primeiras cobranças e tal, não sei o quê, fala, cara, mas é o nosso negócio aqui, então a gente tem que cobrar, né, um ou outro, então aí acabou não dando certo, entendeu? Então, mas paciência, faz parte, a gente aprende, e dali fiquei mais um tempinho. Quanto tempo você ficou com essa empresa, a primeira? Deu 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, eu acho, por aí. Mas aí você já não estava... Você estava prestando serviço para outras empresas como se fosse um autônomo? Como se fosse um autônomo. Então eu estava trabalhando durante o dia e freelancer. É como se fosse um freelancer à noite. Então, de vez em quando eu dava uma escapada para ir fazer uma reunião, alguma coisa assim, né? Então, estava tentando alavancar essa empresa
dessa forma. Então, na verdade, foi assim que eu alavanquei a segunda também. Então, em até um determinado momento, era uma jornada dupla ali. Você sabe que a gente vai chegando aqui na parte final do primeiro bloco, que a gente pode desenvolver mais depois essa parte tua empreendedora. Que eu tenho uma parte no meu livro que eu falo muito, né? Que basicamente são 4 fases, vamos falar assim, né? Primeiro que você sai do nada até um nível médio gerencial, que é um nível bom, tá? Que mais ou menos que você contou aí. A segunda fase é quando você sai do nível médio gerencial para um nível de diretoria, C-level, que às vezes demora muito tempo, dependendo da empresa que você trabalha, até uma vida, porque tem hierarquia, tem prazos, tem idade, tem informação, tem lá o guideline que você precisa cumprir. O terceiro, que é na minha opinião, o mais importante, que é quando você vira a chavinha de empregado para empreendedor. E aí o empreendedor, muita gente, às vezes confunde com o empresário. Tá? Empresário é o dono da empresa, o cara que toca. Empreendedor, às vezes, você trabalha numa empresa, você é empreendedor, você é intraempreendedor. Você quer melhorar o resultado, você vai lá, ajuda o dono da sua empresa, a tua equipe, você tem ideias, você pensa fora da caixinha, você vai estudar, o Fábio falou isso, você vai ver o que está acontecendo no mercado, vai trazer informações para dentro. Então, essa fase, que eu falo que é a fase de transição, porque muita gente tem o talento, às vezes tem capacidade técnica, mas tem medo de empreender, que é essa fase que eu quero desenvolver aqui, essa parte que eu quero desenvolver aqui no segundo bloco, Fábio, porque isso não se aprende em nenhuma faculdade. Não importa de onde você nasceu, família rica, classe média, milionário, bilionário, pobre, não interessa, tá? Isso daí é muito de atitude, eu sei porque eu tenho 3 filhos e cada um é de uma personalidade diferente, tiveram as mesmas condições, mesma formação acadêmica, cultural, socioeconômica, familiar. E aí sai 3 diferentes. Então, só para finalizar, Fábio, que eu vou querer contar isso na segunda parte, que é exatamente que eu vou querer explorar essa transição sua. Porque muita gente, às vezes, não vence na vida por questão de medo. Tem potencial. E você tá falando assim, eu trabalhava durante o dia, fazia meu freelancer à noite. De vez em quando saía, ia numa reunião. Então, quero explorar isso daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Fechado, gente? Então, a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco do programa Potência Empreendedora. Não sai daí, o papo com o Fábio Miossa está muito bom. A gente volta já já.